E aí, pessoal, beleza? Vou trazer para vocês hoje um conteúdo um pouco diferente. Tenho recebido diversos feedbacks, elogios que a galera tem enviado a respeito de que tem gostado muito, o pessoal tem gostado muito de gameplays explicativas, a qual eu venho ali jogando, explicando as jogadas, o porquê delas, né, jogando em volta de tal coisa, enfim. O pessoal tem gostado muito dessa linha, né, de explicação, e eu resolvi aqui por conta disso, por conta desses diversos feedbacks, criar um novo quadro para o canal, chamado Dissecando a Match, onde eu vou mostrar para vocês aqui alguma partida qual eu joguei, né, e achei muito interessante trazer, que eu acho que possa acrescer aí no conhecimento de vocês, e vou trazer o replay dela, e a ideia é ir comentando, né, cada jogada, turno a turno, o porquê de cada uma delas, dissecando, né, literalmente, cada uma das jogadas para que vocês entendam, venham a curtir, né, esse tipo de conteúdo um pouco diferente. Também deixassem aí nos comentários o feedback a respeito de se gostam, se vocês apoiam, né, que faça esse tipo de conteúdo. Porque eu não vou deixar de fazer o conteúdo de Pauper League, né, enfim, de ligas, challenge, mas deixem aí nos comentários o que vocês acham a respeito disso, fechou? Dessa vez vou trazer aqui uma gameplay de Mono Blue Fairies contra uma match que é considerada até uma match um pouquinho difícil, que é contra o White Winnie. Então, eu acho interessante trazer essas matches que tem um nível de complexidade ali relativamente alto, onde dá para ir explicando jogada por jogada, os porquês, turnos que eu joguei em volta de alguma coisa, enfim. Dessa vez vai ser Mono Blue Fairies versus White Winnie. Espero que vocês curtam o conteúdo. Quem ainda não se inscreveu no canal, peço para que possa se inscrever aí também, deixar algum comentário, um feedback, compartilhar com um amigo, fazer um apelo para que vocês possam estar me ajudando a alcançar ali os 1000 inscritos no YouTube, para que possam me incentivar a continuar também fazer esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. Antes de mais nada, gostaria também de anunciar, caso você tenha interesse em aprender um pouco mais, não só sobre o Mono Blue Fairies, mas também o Base Necker, enfim, tenho muitos conteúdos legais aqui já no meu Patreon, então gostaria de pedir para que se você tiver condições, tiver interesse em aprender um pouco mais sobre algum desses baralhos, considere ser um apoiador meu. Aqui já estamos com bastante posts, tem conteúdos muito legais acerca do Base Necker, postei aqui um conteúdo bem legal sobre o Base Necker que eu usei por esses dias, utilizando o Deadly Dispute, fiz ali acho que 250, salvo engano, coloquei alguns comentários, dicas a respeito das matches, enfim. Aqui também você vai encontrar conteúdo acerca já do R-Fadas, encontra também o plano completo do Mono Blue Fairies, né, o Mono Blue Fadas, que o conteúdo tem em português, tem conteúdo em inglês, side guide, guia de Keep ou Mulligan, postura de jogo, dicas, tem aqui questão de reports acerca de Pauper Challenge, qual eu splitei a final. Vai achar side guide a respeito do Base Necker, lista com Ninja e Algor, lista com Gurmag, lista tradicional. Então aqui você vai encontrar muitos conteúdos interessantes para você evoluir a sua gameplay aí com esses decks, né? E claro, a ideia é estar sempre postando os conteúdos acerca de outros baralhos também, do meu dia a dia de grind. E caso você não tenha interesse, né, de repente em ser um apoiador fixo aí mensal, tem a opção aqui também de que você consegue comprar de forma separada de guides aqui, os planos, os posts. Então, se você tiver condições, como eu disse, ou tem interesse em aprender um pouquinho mais, considere ser um apoiador, considere adquirir os meus produtos aqui, vai ajudar bastante, tá bom? Chega de enrolação, chega de falação e bora pro vídeo. A princípio, eu gostaria de mostrar a lista, é essa daqui, tá bom? É a lista meio que tradicional do Mono Blue Fairies, porém eu optei por testar aqui se o Spire Golem teria alguma eficácia. Foi meu primeiro teste, vamos dizer assim, com essa linha de lista aqui, utilizando o Spire Golem, que eu coloquei ele no lugar das duas Snare Master Sprite. Eu vou deixar para um outro momento para entrar na questão sobre a funcionalidade do Spire Golem, inclusive eu vou testar mais vezes e provavelmente traga ali algum conteúdo mais específico, uma Pauper League a respeito, falando um pouquinho mais acerca do Spire Golem, né? Se foi útil, se está sendo útil ou se é útil no meta atual. Então eu vou efetuar mais alguns testes e provavelmente traga uma Pauper League, mas a princípio a ideia aqui está mostrando para vocês a lista que eu estou utilizando, né, para que vocês entendam mais ou menos. Vamos começar, vamos lá para o replay. Como eu disse, nós enfrentamos um White Win, uma match relativamente considerada ruim para o Mono Blue Fairies. Vamos soltar o replay. Temos uma mão inicial um tanto quanto interessante, que compõe aqui drop 1, 2 drop 1. Nesse momento, nós não sabemos do que o nosso oponente está jogando. Então, um ponto importante para a nossa mão inicial é ter 2 drop 1. Por que é tão importante, tão relevante ter 2 drop 1 nessa situação, principalmente se tratando em estar na draw? E é importante pelo seguinte, porque eu não sei do que o oponente está. Ele pode estar com um deck que consegue fazer remoções em turnos iniciais, com facilidade. Por exemplo, um burn, né? Enfim. E estando na draw, muitas vezes é importante ter mais de uma criatura para iniciar a ativar os ninjas. Por quê?
Se ele tiver com esses baralhos que conseguem fazer ou ativar remoções muito cedo, e eu faço um bicho, tomo remoção, por exemplo, e não tem um outro bicho, esse ninja vai começar a ficar travando ali a minha mão, vou começar a não conseguir progredir o meu jogo, de certa forma, tá bom? Então, acredito que é uma mão muito interessante, sem antes de saber do que o oponente estava jogando. Muito importante aqui os dois bichos de custo 1, porque eu posso simplesmente aqui passar o meu primeiro turno, por exemplo, com um Brine Berro, ver do que o oponente está jogando e, porventura, fazer um Brine no passe, ou enfim. E vamos lá. A respeito das lands, 3 terrenos, né? Acho que não tem muito o que comentar a respeito disso, mas a questão dos dois bichinhos é muito relevante, como eu disse. Um Snap, ok. Temos o Ninja aqui para já ativar quando possível. Então é uma mão mediana, não é claro que não é das melhores mãos do Mono Blue Fairies. Geralmente uma mão muito boa vai incluir ali uma Fairy Seer com um ninjinha de uma mana para começar a fazer aquela bola de neve, né, que faz Fairy Seer, volta de ninjinha, Fairy Seer buscando outro ninja, ninja de novo, seu oponente resolve, enfim. Aquela bola de neve que o Mono Blue Fairies faz às vezes. Então vamos prosseguir, vamos dar início. Aqui a gente já consegue visualizar que talvez seja um White Winnie. O oponente sai de mana lunar. Compro uma outra miscreante, que é muito interessante. Porém, eu opto por passar, por conta que se eu faço mana miscreante, eu posso simplesmente tomar aqui uma Traben Charm nela e perder o efeito de dar um draw. Então, seria muito interessante para o oponente nessa situação, talvez dar uma Traben Charm e matar a miscreante. E como eu tive draw da segunda, torna muito interessante eu permitir que essa Fairy miscreante vai me gerar algum tipo de valor. Então, me pareceu muito mais efetivo uma jogada aqui de turno 2 em talvez passar com o Brine Barrel, tá? Onde eu poderia, até porventura, se ele já fizesse algo antes do ataque phase, jogar o Brine, matar o Lunark dele, deixar o meu Brine vivo, fazer uma boa troca aqui. Vamos ver se o oponente vai bater. Ele não bateu, então ele já imaginava que poderia ser um Monoblue. Ele vai para uma Traben. Perfeito, que não tem muito o que fazer. E uma segunda Traben. Beleza. Aqui provavelmente a gente vai passar só o turno, não tem porquê. E aqui é uma janela para que eu possa fazer essas duas miscreantes de forma que eu não tome uma remoção, ou seja, efetuar aqui um draw, beleza? Por mais que aqui o meu oponente possa realizar jogada que possa ser problemática, vamos dizer assim, tipo um Core Skyfisher, ou fazer aqui 3 manas um Militia Bugler, eu tenho aqui um Snap e tenho a Stutter. E já tendo aqui a Stutter para 3 nessa situação, dificilmente eu teria um problema, porque vamos supor que seja um Core Skyfisher. Eu dou o Snap no Core, e aí eu garanto que eu vou ter o Lula com a Stutter, até porque o oponente tem 2 na mão. Então, na melhor das hipóteses, se ele curvasse bem, tivesse 4 manas depois, não no próximo, mas no turno 4, para ter, por exemplo, Core Skyfisher com Traben Charm, a minha Stutter ainda resolveria o Core. De que eu tenho aqui, teria 3 fadas no board, né? E se fosse um Bugler, a mesma coisa, porque ele não teria 5 manas ainda para que pudesse resolver a Traben Charm em resposta a Spell Stutter. Então aqui nós estamos numa situação até que boa, na minha visão, e passamos o turno, o oponente tem 3 na mão nesse momento, ele vai bater ali com as 2 Traben Spectre, tranquilo, que não tem por que bloquear, e aqui o oponente já faz o Core Skyfisher. Vou ali uma Traben e já fez land Traben, beleza? Aqui sem maiores problemas, já vou dar o snap no Core Skyfisher. E eu vou passar por quê? Por que eu não vou bater aqui? Eu não preciso ter pressa nesse tipo de situação, porque o meu oponente tem menos cartas que eu na mão. Ele não tem uma disponibilidade de mana tão alta ainda a ponto de fazer muitas jogadas relevantes. Eu sei que ele tem um core, uma dessas 3 na mão dele. E eu posso ainda assim fazer uma trick muito boa de combate aqui com o meu Brine Barrel. Então, eu tenho aqui proteção ou anula, eu tenho o Brine para fazer uma boa troca, então aqui não tem por que eu bater, tá? Para fazer valor com o Brine. Beleza, ele faz outro Lunar, que não tem problema enquanto a isso. Ele vai bater com as 2 Traben e aí eu aproveito para fazer valor com o Brine, para remover uma das criaturas dele e bloquear a outra. Perfeito, um turno muito bom. Aqui ele provavelmente não vai fazer o core, não vai entregar o core para Spell Stutter, ele faz uma Rafine. Como eu já tenho o Ninjinha aqui, obviamente eu vou dar Spell Stutter. Esse draw do Ninjinha foi excelente, foi muito bom porque permite com que agora eu faça a Spell Stutter, volte a Stutter com o Ninjinha para minha mão e ainda tenha counter pro Core Skyfisher. Aqui eu compro um Off Mind. Eu não vou arriscar fazer o Off Mind antes. Eu prefiro aqui ir direto para play que eu já tinha em mente, que era Moon Circuit Hacker na Stutter, para ter o Anula pro Core Skyfisher, tá? Mas a gente compra o terreno e agora eu vou fazer o Off Mind. Perfeito. Só vou passar com a Spell Stutter Open, não tem muito o que fazer. O oponente faz uma Novice, não tem problema em tomar mais uma Novice.
E ele passa. Beleza, ele tá guardando aquele core ali na mão. E nós vamos bater 2 voando. Tranquilo. Aqui eu vou fazer Spire Golem Fericir, provavelmente. Joguei pra baixo a ilha, peguei a Stutter e fiz o Spire Golem. Aqui o oponente vai dar, vai dar um draw ali, né? Agora, o oponente teve o land drop, beleza, e só passou. Tá, agora o oponente, ele não quer tomar um counter no Core Skyfisher, obviamente, então ele opta por uma linha de jogo mais segura, né, em aproveitar melhor os recursos que ele tem no board, né, ele tem aqui 3 pistas para poder dar draw, né, 3 clues aqui para poder dar draw, então ele vai começar a dar draw para que até que em um momento, teoricamente, ele consiga fazer mais de uma ou duas mágicas relevantes por turno. Mas aqui nós temos aqui 2 Spell Stutter e um Ninja. Aqui eu não vejo... Eu provavelmente não vou fazer o Ninja. Exatamente. Por que eu não faço o Ninja aqui? Eu não tenho pressa em tentar agrar. Ele tem 2 Lunark aqui no board. Então pode ser que se eu buscar linhas muito agressivas, eu possa vir a perder recursos que possam ser úteis lá na frente. Então, o que parece mais relevante aqui na minha visão? Eu ter as 2 Spell Stutter e ter o Ninja na mão. Por quê? Eu acerto o Stutter. Vamos supor que ele aqui fala que não, agora eu tenho 2 Core, eu vou fazer Core. Eu sei que ele tem uma Stutter, né? Isso na cabeça do oponente, por exemplo. Ele sabe que eu tenho uma Stutter, né? Mas ele não sabe que eu tenho a segunda. Então eu Stutter, anularia os 2 core e aí faria ninja nas 2 Stutter. Então é muito importante ter esse ninja aqui na mão. Não tenho pressa aqui em fazer ninja na loucuragem, até porque ele poderia vir se tivesse uma Trabem Charm na mão para uma briga. Não é uma briga que eu quero comprar aqui, né? Porque eu quero usar as Spell Stutter no turno do oponente para anular as criaturas dele, não para brigar no meu próprio turno para que ele possa jogar livremente no turno dele. Então aqui a ideia é manter esse ninja na mão para dar mais valor ainda para nossas Spell Stutter. Aqui ele faz o Core Skyfisher, justamente. Tá, ele não vai fazer mais um bicho aqui, eu acho que ele vai passar de Strands. Mas ele jogou o Core para cima da Stutter aqui, talvez para que ele pudesse, né, aqui ele tá setando provavelmente uma Prismatic Strands, mas na cabeça dele, tipo assim, ó, vou fazer aqui o Core então, e agora eu começo a jogar com a Strands, né, que basicamente eu teria que dar 2 counters, então, tipo, já vou tirar um counter da mão dele, basicamente, para que eu comece a jogar de Strands e comece a buscar draws, né, tentar, essa eu acho que é a ideia do oponente aqui. E daí a gente vai continuar batendo com os voadores, não tem maiores problemas quanto a isso. Aí, agora, nesse momento, o que eu faço? Vamos lá. Agora eu opto por fazer o ninja, tá? Por quê? Já volto mais um Stutter pra mão. Show de bola, agora eu tenho 2 anula novamente. Seria muito interessante se no turno dele ele fizesse 2 criaturas, de fato, igual eu havia falado. Que aí daria Stutter, e aí eu seguraria a prioridade com o Ninja e voltaria as 2 Stutter pra mão. Mas tá tranquilo, show de bola. Fiz valor com a Stutter, anulei um Core Skyfisher e agora eu soltei o Ninja da minha mão. Se ele quiser fazer Strands, beleza, não vou anular. Tranquilo, Strands. Vai tomar 2 ainda com o Spire Golem. Tranquilo. Tem 2 Stutter ainda, ele tem 3 na mão e uma Clue Token. Beleza, tranquilo, só passa. Snap, ótimo draw, muito bom. Aqui o Snap ele tem muitas utilidades, né? Não é só de voltar uma criatura do oponente para a mão dele, não. E continua batendo com os voadores, ele já opta por utilizar Strands, isso provavelmente diz que talvez ele tenha uma outra Strands na mão, pode ser isso. Talvez ele esteja tentando a qualquer custo tirar meus recursos. Então, agora, o oponente, para tentar tirar uma das minhas Spell Stutter, o que ele faz? Ele joga uma Trabem Charm em cima do Spire Golem. Nessa situação, o Spire Golem ele é uma criatura muito importante, na minha visão, porque, além dele ser um ótimo blocker, se porventura o meu oponente conseguisse dar ótimos draws, né, ponto de ficar na minha frente em alguma situação, também consegue bater para cima da Prismatic Strands. Então, eu opto por anular aqui essa Trabem Charm e salvar o meu Spire Golem ali. Aqui a gente tem o Snap. Por que eu não dou o Snap no Spire Golem? Porque eu posso fazer muito mais coisa com esse Snap. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu acho que vai ser o caso, ó. Eu não vou dar spoiler, mas aqui, vamos lá, vamos seguir. Aqui eu vou dar uma Spell Stutter, obviamente, vai anular o Core. E olha o valor, a importância, né, que às vezes um Snap pode ter, mais do que simplesmente voltar uma criatura para a mão. Aqui a gente compra outro Spire Golem, o que é excelente. E aí nós vamos bater novamente com os voadores. Agora aqui é uma situação interessante, porque o oponente está com as 3 manas open. Tendo em vista que ali nos turnos anteriores ele forçou muito o Prismatic Strands, como eu havia dito, eu já imagino que ele tem 3 Strands. Obviamente, se ele não fizer essa Strands, eu não vou fazer nada com o meu Snap. Porém, se ele utilizar essa Prismatic Strands, ele vai dar tap.
Ou seja, ele não vai poder, porventura, ter uma Traben Charme para utilizar, né? Não vai ter manas disponíveis. Então, vocês vão ver a jogada que eu vou fazer, mas eu não vou falar ainda porque eu quero que vocês imaginem. Inclusive, se quiserem aí, vocês podem pausar o vídeo e imaginar qual seria a melhor linha de jogada aqui, tá bom? Aqui eu deixo, tranquilo, o oponente não faz nada, daí eu passo a prioridade, beleza. E ele, Prismatic Strands. E aí, pessoal, o que vocês fariam aqui nessa jogada? Agora, eu vejo uma janela simplesmente incrível, né? Pra mim, é uma janela incrível. Por quê? A melhor forma, na minha visão, de utilizar o Snap aqui é simplesmente dar Snap no Moon Circuit, certo? Olha só. Vamos lá. Primeiro, Snap no Moon Circuit. Voltei. Beleza. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer Moon Circuit segurando prioridade na primeira stutter e Moon Circuit na segunda stutter. Mas e aí, Barf? Vamos anular esses trends? Pra quê? Eu não preciso anular esses trends, né? É ele que tá tentando ali se defender igual um doido e meu coque tá ok por cima. Eu não preciso me afobar. Eu não vou bater letal, né? Então, beleza. Voltei 12 stutter pra mão. Agora eu tenho 2 counter novamente. Ou seja, um snap me deu 2 counter. Show de bola. E ainda vou baixar um Spire Golem free. Perfeito. Cara, perfeito. E aqui simplesmente o oponente concede, né? Com 2 Spell Stutter na mão, ele já não teria o que fazer. Um segundo Spire Golem foi surreal, né? Então, o valor que nós conseguimos aqui tirar com esse snap foi simplesmente fora da curva, né? Tá, vamos lá. Aqui no pós-side, eu optei por utilizar. Trouxe 2 cópias de Bind the Monster, tá? Por que eu não trouxe 3? Por questão de slot. Eu não queria alterar mais o baralho, né? Tirar coisas que poderiam ser relevantes para que tivesse um terceiro bind. Por mais que o Bind the Monster seja uma ótima carta aqui nessa matchup, de fato o oponente conta com Traben Charme, que quebra encantamento, e ele conta com Core Skyfisher, né? E ele pode salvar as outras criaturas do Bind the Monster. Então é uma ótima carta? De fato é uma ótima carta que pode nos ajudar em algumas situações, mas para não modificar tanto o baralho, para ter uma carta que ela é boa, mas pode não ser tão boa em algumas situações, eu optei por trazer apenas 2 cópias. E a mesma situação o Cogwork, ele é muito bom também nessa match, porém para não alterar tanto o baralho, eu optei por trazer uma cópia só. Então foram 2 cópias de Bind the Monster, uma cópia de Cogwork e uma cópia de Dispel. E aí eu optei por tirar aqui 2 Force Spike e 2 Spell Pierce. Por mais que eu acho que Force Spike seja uma boa carta aqui nessa match, mas nós precisamos de slot, né? Então, infelizmente, algo tem que sair. Então, a escolha foi aqui as 2 Spike e as 2 Spell Pierce, tá joia? E vamos lá pro game. Tá, vamos lá. A nossa mão inicial, tá? Eu tenho uma mão aqui que eu considero ela mediana. Por quê? Se porventura, vamos supor que nessa mão eu não tivesse uma Fericir, tá? Se eu não tivesse uma Fericir, eu não equiparia essa mão, de forma alguma. A não ser que no lugar dessa Fericir fosse um terreno. E por que eu equipo essa mão? Voltando na Fericir. Justamente pela Fericir. Porque, teoricamente, essa Fericir vai me olhar 3 cartas. Supor, se eu olho as duas, dou Scry 2. E não seja, porventura, uma das duas algum terreno, eu tô jogando as duas para baixo, né? E tendo a chance de, na terceira carta, achar um terreno. Sem contar que eu estou na draw aqui. Então, já vou ver uma carta a mais, então a chance de achar esse terreno é um pouco maior. Então, por conta disso, eu keep essa mão. É uma mão, ela pode ser ok, vamos supor, se essa... Seria perfeito se porventura essa... Vamos supor, Fericir, land no topo. Perfeito, topo, vou começar a progredir meu jogo, vou ter Spell Stutter, vou ter a Miscreante. Tem aqui aquele mesmo esquema, né, que fala, tem as 2 criaturas de drop 1, a qual se porventura ele no turno 2 ele der uma remoção na Fericir, tudo bem, eu tenho a Miscreante, né, para tentar destravar esses ninjas ali ao longo do jogo. Vamos lá, nosso oponente ele sai de Mana Novice, nós aqui não encontramos o terreno, o que é bem ruim, e no nosso topo, deu uma pulada, deu uma acelerada aqui no nosso replay, mas não encontramos nenhum terreno. Foi um Brine Barrel e um Moon Circuit Hacker, tá? Aí você vai me perguntar, não seria interessante, Barf, talvez que para um Circuit Hacker? Talvez, mas e o tamanho desse risco, né? E se porventura eu passo o turno, meu oponente faz mana, Traben Charme na minha Fericir? E aí eu perdi o jogo, basicamente, porque eu tô atrasadíssimo, né? Porque eu vou ter que passar o turno, sabendo que não tem um terreno no topo, fazer Miscreante, contar com a sorte para que tenha no próximo turno ainda talvez um terreno, ou contando com que ele não tenha uma segunda remoção para fazer Miscreante. Não, eu jogaria um jogo muito atrasado, então eu nem cogito em equipar, já jogo as duas pro fundo, tipo, quero meu terreno a todo custo aqui, beleza?
Aqui o oponente vai bater com a Novice. Eu não bloco, obviamente. E justamente ele dá a remoção. Perfeito. Não compramos o terreno, que foi bem ruim de fato, mas vou colocar o meu drop 1 e torcer para que tenha um terreno no topo, né? Já olhamos tantas cartas, não é possível que não tenha outro terreno. Beleza, encontramos o terreno, muito bom. Vou bater um e vou passar aqui de Stutter. Aqui, de fato, a gente já tá numa situação bem complicada de jogo, né? Porque o oponente já tem duas boas criaturas, uma boa criatura, na verdade, uma Novice, e agora ele ainda consegue ciclar para uma Idyllic Grange, o que nos coloca numa situação ainda um pouco mais complicada, né? Porque ele vai ter duas criaturas relevantes no board agora. Porque ele vai aqui dar um marcador na Novice, vai bater 4, e nós estamos aqui esperando que talvez o oponente faça alguma play. O oponente vai só passar, provavelmente. E legal, na end step, eu tava esperando, obviamente, que o oponente fizesse alguma jogada para que eu pudesse dar uma Counter Spell ou uma Spell Stutter. Mas aqui o oponente jogou da forma mais correta que ele deveria jogar, que é não fazer simplesmente nada para que eu não consiga progredir o meu jogo. Então, eu me vejo numa situação bem ruim, né? De fato. Eu poderia simplesmente passar e contar com que comprasse lands e aí nós teríamos um jogo de vai, né? Tipo, mana vai, que seria mais interessante pro oponente. Então, o que, que eu opto por fazer aqui? No passe eu penso, vou fazer uma Spell Stutter. Se porventura eu achar uma ilha, eu posso fazer um Circuit Hacker, progredir o meu jogo e ao mesmo tempo passar voltar passando de Spell Stutter. Então eu falo, vou fazer a Stutter aqui, vou tentar progredir, né? Porque senão eu vou perder o jogo. Infelizmente nós não compramos, tá? E aqui eu vou bater com as duas, vou tentar forçar alguma coisa, por mais que seja uma remoção, enfim. E aqui eu vou tentar fazer um ninjinha para que, né, já entramos aqui num momento em que eu não tenho mais escolha em tentar ficar passando de counter. Eu tenho que progredir o meu jogo de alguma forma. Eu tenho que tentar dar algum tipo de draw. Então, eu torço aqui para que o oponente não tenha mais uma Traben Charm, que, assim, seria o pior cenário, né, se ele remove aqui. Mas, se porventura ele fizer só uma Strands para travar o meu draw, seja interessante porque eu consigo fazer o Off on Mind buscando aqui o meu terceiro land drop. E de fato ele tem aqui a Prismatic Strands, o que não é tão ruim. É óbvio que eu vou abrir mais um turno para que o meu oponente possa jogar, né? Mas, infelizmente é o que está tendo. Nós temos que progredir o nosso jogo. E aqui Off on Mind, acha o terreno, show de bola. Eu vou fazer aqui a Fairy Seer. E no topo, ela vai mostrar um Counter Spell e um Cogwork. Nessa situação, eu tô numa situação em que o oponente tá me agrando, né? Ele tá colocando e impondo pressão. Então, eu não vejo por que equipar essa Counter Spell. Porém, o Cogwork pode ser uma carta que, pensando ali num médio prazo, ela possa vir a me dar algum tipo de valor, né? Para buscar alguma boa troca. Ou até mesmo forçar uma Prismatic Strands no próprio turno do oponente. Então, eu equipo o Cogwork e jogo a Counter Spell para baixo. No turno do oponente, ele simplesmente bate, né, com as duas criaturas, mais 4, nós estamos a 14 de vida. Tranquilo até que meio que acabamos que entrando numa situação de virar até que, vamos dizer assim, torcedores, né, para que o oponente não faça coisas muito relevantes no próprio turno. Uma Battle Script de fato seria bem ruim. Enfim, mas aqui ele opta por ciclar ali depois, simplesmente, e colocar mais um marcador na Novice, deixando ela 3/4, né? Ele poderia até ter feito antes ali para dar mais dano, enfim, mas ele fez depois e passou aqui passou Open aqui para dar mais um draw. E nós compramos o Cogwork que havíamos colocado no topo. Eu vou bater aqui com a Miscreant. Tá, eu bato com as duas fadas. Por quê? Vamos lá. Eu tenho 10 de vida, então de forma alguma ele teria condições de me dar letal na volta, né? Então eu opto aqui por mais um turno, forçar o meu oponente a talvez gastar mais alguma coisa, ou esses trends do Grave, e se ele não quiser forçar, se ele não forçar, se ele não gastar, tentar encontrar aqui mais um land drop. Aqui nós estamos numa situação que nós queremos encontrar os land drop para melhorar a nossa jogabilidade. Mas aqui o oponente simplesmente utiliza mais uma vez ali a Prismatic Strands. O oponente passa, nós simplesmente passamos também, não vamos fazer nada, vamos passar com a Counter Open. Não queremos que ele faça, por exemplo, Core Skyfisher, qualquer coisa na verdade aqui a gente anularia. E no topo encontramos a land. Isso foi muito interessante, olhando para a situação geral de jogo. Nós encontramos um terreno, o que foi muito bom, muito relevante na minha visão. E o oponente tem poucas cartas na mão. Ele deu uma flodada. Aqui eu faço a Fairy Seer. Eu não me lembro o que eu tinha ali no snap. Eu não vi, passou rápido. Mas aqui, esse snap, provavelmente eu vou equipar. Eu não lembro se era uma Spell Stutter no topo. Eu dei topo-topo. Eu acho que era isso. Eu acredito que era uma Spell Stutter e eu dei topo-topo. Tá? Coloquei o snap primeiro. Porque justamente é aquela questão que eu havia dito para vocês. O snap, ele não é só, muitas vezes, algo que vai voltar a criatura do oponente para a mão.
ele pode servir para muitas outras coisas, muito mais interações ele permite dentro aqui do Mono Blue Fairies, né? Então, eu opto pelo Snap, mas aqui nessa situação eu confesso que justamente olhando para essa Novice 3/4, que já tá me parecendo um pouco problemática. E o oponente já tá oferecendo aqui dano letal na volta, né, provável. Então, eu opto por, aqui provavelmente eu não sei se eu vou bater com uma criatura, eu só não vou bater com nada, mas eu vou passar aqui com o Cogwork e mais uma Counter Spell ou Spell Stutter Open, de forma que eu possa tentar buscar uma boa troca. Que o oponente faz mana antes. Ele entregou muita informação pra gente. Isso foi bom, foi relevante, porque se ele segura essa carta na mão, seria mais uma carta, né, que eu poderia pensar em ter que jogar em volta. Mas foi muito importante pra mim ter essa informação e, de certa forma, até um erro do oponente em me dar essa informação. Mas aqui ele faz uma Traba Inspector que eu provavelmente não vou anular. E aqui o oponente tem duas cartas na mão, que aqui ele vai bater com essas duas criaturas. E eu vou buscar uma boa troca com o Cogwork para cima do Militia Bugler. Então, aqui, assim, eu provavelmente vou fazer aqui o Cogwork dando alvo no Militia Bugler. E aqui a Novice eu vou colocar alguma criatura para bloquear. Eu acredito que até vou colocar o Cogwork, que eu acredito que talvez não tenha sido ali a melhor das melhores situações, mas eu não gostaria de ter colocado alguma das fadas, porque eu acho importante ter fada para 3, né, Spell Stutter. E os ninjinhas no board, eles parecem um pouco mais relevantes, né, como uma forma de pressão. Então eu opto por fazer aqui provavelmente o Cogwork, dando alvo no Militia Bugler. Até porque se eu desse o alvo na Novice, o que poderia acontecer? Ainda ficaria uma 1/4, né, aqui, e iria levar uma das criaturas minhas em alguma possível troca. Então aqui, bloqueando o Militia Bugler, eu simplesmente vou fazer aqui algum tipo de bloco que seja muito bom para mim. Vou colocar aqui o Cog Novice, né? E de fato, o que seria mais problemático aqui seria se o oponente tivesse duas Guardian's Pledge, né, algo do tipo, ou uma Guardian's Pledge e uma Prismatic Strands, porque tendo aqui só duas manas open, eu consigo apenas jogar em volta de uma delas, tá? Sendo que, se ele faz uma dessas cartas de custo 3, provavelmente a Guardian's Pledge eu anulo, e a Prismatic Strands, muito provavelmente não. Mas se ele faça, por exemplo, uma Guardian's Pledge primeiro, eu vou ser obrigado a anular de Counter Spell, porque a segunda carta na mão dele pode ser uma Traben Charm. E aí, se eu tomar Traben Charm na Stutter, vai resolver de qualquer forma a Guardian's Pledge. Então aqui, eu vou fazer o bloco como havia dito, eu vou colocar o Cog na Novice e as demais criaturas aqui no Militia Bugler. Muito interessante, né, se a gente conseguisse fazer essa troca. Mas aqui o oponente ele faz justamente a Guardian's Pledge, era uma das cartas na mão dele, e eu opto aqui, como eu disse para vocês, vou fazer a Counter Spell, obviamente, como uma forma de segurança, porque se eu fizesse a Spell Stutter e tomasse em resposta uma Traben Charm, seria muito problemático para mim, porque eu daria valor para a Traben Charm dele, como uma remoção, tirando uma Spell Stutter, e ainda assim resolveria a Guardian's Pledge. Levaria duas criaturas minhas aqui. E aqui, a segunda carta é uma Strands. Eu não vejo problemas, para ser sincero, tá ok. E aqui, como eu acabei dando o draw do Snap, né, que eu já havia setado para o topo, eu opto por tomar uma linha um pouco agressiva, por conta que eu sei que meu oponente tem 0 cartas na mão, né, ele vai dar um draw do turno, obviamente tem mais uma Clue Token, então eu sinto aqui na obrigação de impor algum tipo de pressão, de forma que o Ninja 2/2 até é um ótimo blocker para um turno de volta. Então aqui, tendo o Snap, tendo a Spell Stutter, eu me sinto até que confiante, vamos dizer assim, para fazer esse tipo de jogada. Por mais que eu tenha que dar um bloco na volta que não seja tão bom, eu tô numa situação em que talvez eu tenha que ousar e abusar um pouquinho mais. Poderia fazer um turno um pouco mais safe, só passar? Talvez, mas eu não estaria forçando nenhum tipo de recurso, eu não estaria impondo algum tipo de jogo. Então não dá para simplesmente, numa situação em que o oponente tem um board relevante, eu ficar esperando que o oponente jogue para que eu possa fazer bons counters, sendo que posso impor algum tipo de jogo tendo os meus backups ainda, né? Então, aqui, eu ainda tendo o Snap, tendo a Spell Stutter, eu me sinto tranquilo em fazer esse ninja, até me sinto confiante em fazer, né? Eu já sabia que o draw seria uma Spell Stutter, porque a gente havia dado o topo, né? Aquela hora com a Fericir, colocando o Snap primeiro e a Stutter em seguida. Que muito difícil da gente morrer, por mais que ele compre ótimos cards ali, nós conseguimos ter o Snap mais a Spell Stutter, então temos aqui, por mais que possa ser um turno de sufoco, nós conseguimos aqui lidar com esse turno. Tentamos forçar Strands, ele não utilizou, com esse ninjão. Aqui o oponente simplesmente opta por bater com tudo, e nessa situação, provavelmente aqui a jogada correta é dar um Snap na Novice e a Moon Circuit Hacker na Traben.
E posso tranquilamente tomar esses 2 de dano do Militia Bugler, porque por mais que ele tenha uma Guardian's Pledge, ele bateria 4, então eu iria 1 de vida ainda e conseguiria jogar o jogo. Então é isso que eu vou fazer, eu vou dar um Snap na Novice. Vou colocar uma Moon Circuit aqui na Traben, tranquilo, se ele quiser fazer a troca. E aqui meu oponente, mais uma Prismatic Strands. Tá tranquilo, né? A gente, né, não tem o que fazer, mas aqui eu vou acertar Spell Stutter nessa Novice. Vejam que a situação de board já tá ficando um pouco diferente. Nós começamos num jogo muito ali que o oponente impôs jogo, começou ali a colocar criaturas. De fato, obviamente o oponente não teve os melhores draws os quais ele poderia ter. Ele deu uma flodada aqui, mas nós já estamos começando a virar essa situação de board, né? Claro que o oponente ainda tem 2 Prismatic Strands que vão travar um pouco ali o nosso jogo, mas nós temos aqui ótimas cartas na nossa mão, né? Uma Fericir que vai procurar ali algum ninja, mais counter, snap que pode ser relevante. Também temos aqui mais uma Spell Stutter e ninja que pode vir a ser feito inclusive na Spell Stutter. No meu turno eu compro um Brine Barrel e na verdade é até um bom draw, né? Porque ele possibilita ali boas trocas, etc. Aí eu opto por fazer a Fericir, que nos permite ter a jogada de Fericir, Brine no turno do oponente, caso necessário. E aqui a Fericir já cavando cartas que possam ser relevantes. Eu keepo as duas, eu fui um Spire Golem e um Snap. Eu keepo o Spire Golem por último e o Snap primeiro, justamente pelaquela questão. O Snap me possibilita mais jogadas, por mais que o Spire Golem seja um ótimo blocker, sim, de fato. Mas aqui eu tô numa situação em que meio que não me importa muito, não seria tão providencial ter esse blocker tão bom. O oponente tem uma na mão, tem 2 criaturas aqui, uma que é um pouco mais relevante, uma que não vai fazer nada. E eu tenho aqui o Brine Barrel para travar qualquer ímpeto que ele tenta fazer e posso tranquilamente bater com as minhas criaturas voadoras, já impondo aqui algum tipo de jogo, né? Veja que o jogo virou, né? O oponente estava impondo o jogo ali até certo momento pra gente e agora é a nossa hora de começar a impor algum tipo de jogo. O oponente compra um Lunark, que eu não vejo problemas em deixar cair. Até porque anular isso colocaria uma criatura voadora pro oponente, que não é interessante para mim. No nosso turno a gente compra o Snap, já havia sido setado. Aqui eu vou bater com os voadores, eu opto por deixar uma Fericir ali, necessitava na verdade, mas por questão ali de segurança, entre aspas, que na verdade não precisava tanto, mas eu opto por não fazer o ninja ainda, justamente por ter aqui um arsenal interessante na minha mão, né, de jogadas, né, eu poderia ter Spell Stutter com Snap, poderia ter Brine com Spell Stutter e Snap, enfim, daria para fazer algumas jogadas. Aqui ele faz um Código Skyfisher, que prontamente já vai tomar aqui a Spell Stutter. Eu opto por não fazer o Snap ainda. Poderia fazer Snap na Stutter, enfim, mas aqui a Stutter é mais interessante, até porque eu tenho um Ninja aqui, então na minha volta eu já posso fazer Ninja, dando valor para essa Spell Stutter e manter o Snap na minha mão. Tá legal, compramos o Spire Golem que já estava setado no nosso topo. Vamos bater com 3. Eu bati com 2 criaturas aqui. Poderia de fato ter batido com mais criaturas, mas mais uma vez, aquela questão de, né, extrema segurança, que talvez não precisasse tanto, na verdade, para ser sincero, poderia sim facilmente ter batido com mais uma criatura aqui, mas mais por questão de segurança mesmo, né? Segurança máxima, vamos dizer assim. Eu vou bater com as 12 Spell Stutter e vou fazer um ninja aqui numa delas. De fato, se o oponente por essa carta, última carta na mão dele for uma Traben Charm, ele optar por dar, posso tranquilamente fazer o snap no ninja e ter o ninja salvo na mão para poder fazer em seguida com alguma stutter, enfim, mas não foi o caso, o oponente deixou, inclusive nem as strands ele utilizou, interessante. E aqui nós continuamos impondo o jogo, ninjinha legal, passamos. Spell stutter, snap, o oponente compra outro Lunark, não tem problema nenhum quanto a esse Lunark também. E vamos passar o turno. Vou continuar provavelmente impondo. Agora eu tenho 2 ninjas ali por baixo, que provavelmente não vão bater. E eu já vou começar a cavar meus terrenos, porque é mais interessante para mim que esse Spire Golem custa cada vez menor, né? E também, claro, com mais terrenos no board, possibilita que eu faça mais jogadas. Ótimos draws ali, o Snap e o Land. Aqui eu já vou começar a bater com todos os voadores, já me sinto confortável tendo aqui 3 ninjas por baixo para bloquear. E tô bem tranquilo aqui. Eu nem sei se vou fazer ninja, até provavelmente não. Não fiz o ninja. É porque o oponente utilizou as trends. Aqui eu vou baixar provavelmente um Spire Golem, tendo aqui a interação de Brine com Stutter ou Snap, enfim, tendo aqui diversas formas de interagir, na verdade. E um paredão, né, que é o Spire Golem. Tá, aqui a gente compra a Miscreant. Eu poderia até ter feito essa Miscreant na main phase 1, mas eu não tenho pressa em fazer jogadas aqui. O oponente tem 2 na mão, eu tô com um jogo basicamente nesse momento na minha mão, então não tem por que me afobar, não tenho por que querer fazer muitas jogadas no meu turno. Então aqui tranquilamente eu vou simplesmente aqui bater, o oponente tem mais uma Strands no grave, eu deixo o Spire Golem parado, não tem por que ter pressa, não tem por que me afobar. O oponente vai para 3 cartas na mão no turno dele, né? Então
tranquilamente vou bater 3 aqui, tranquilo. Até talvez faça a Miscreant na main 2. Vamos ver o que o oponente vai fazer. Eu não sei se eu vou fazer um Moon Circuit, pra ser sincero aqui. Tá, eu opto por não fazer, justamente porque é aquela linha. Quanto mais seguro, melhor. O jogo tá meio que garantido. Eu tenho aqui Stutter, Snap, Snap, Brine, enfim. E se eu conseguir impor valor no turno dele, eu ainda tenho Ninjinha pra voltar 2 Spell Stutter. Então aqui, tranquilamente, eu simplesmente vou bater 3 de dano. Aqui, eu vou fazer a Miscreant, então, né? Eu não lembrava, na verdade, se tinha feito, mas eu opto por fazer a Miscreant. Dessa forma, ainda posso comprar um terreno, se for o caso. E ainda assim, eu tenho boas interações com o Snap, Snap, Stutter. E o Brine. Então aqui a chance do oponente nos finalizar é nula, na verdade. E a gente compra o terreno. Show de bola. Então agora eu tenho Stutter, Snap, Snap, Brine. E aqui o oponente faz uma Standard Bearer. Que pelo fato de ter 2 snaps na mão, eu acho interessante que já soltasse uma Spell Stutter nele. Já tá numa situação bem ruim, ele baixa o terreno antes, novamente me dando informação, né? Então ele tinha mais uma na mão, eu me sinto muito, muito confortável para dar esse Spell Stutter aqui, porque independente do que ele fizesse, eu poderia anular essa última carta na mão dele, e o oponente concede o jogo. Então foi um jogo, um G2 um pouco bem mais pegado no early game, porque nós tivemos alguma dificuldade ali com a nossa base de mana. De fato, o oponente também não teve um jogo ideal, o qual ele poderia ter, né? Nos draws ele acabou dando uma flodada. Mas eu achei que por ser ali uma bad match, né, teve um G1 bastante interessante, um G2 até, vamos dizer assim, numa early game bastante interessante. Achei muito legal de trazer aqui essa partida para vocês e comentar um pouquinho sobre ela, tá bom? Eu agradeço você que acompanhou até o final. Espero que você tenha gostado desse formato de vídeo. Mais uma vez, faço um apelo para que algum comentário aí a respeito do que você achou desse formato de vídeo, se gostou, se você curtiu. Se tiver um bom retorno, eu provavelmente continue fazendo esse tipo de conteúdo, não só do Monoblue, claramente, mas de todos os outros baralhos aí que foi jogar na Pauper League, tá bom? Mais uma vez fazer um apelo a respeito do Patreon. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, se você tem interesse em adquirir o meu plano de jogo completo, né, do Monoblue Fairies, ou seja, do Base Necker, ou os meus conteúdos, considere ser um apoiador ali no Patreon, tá bom, pessoal? Então, agradeço a sua audiência, valeu e até a próxima.